vocês a respeito do trabalho. Eu tinha falado no início que a gente ia fazer o projeto para vocês me entregarem. Só que eu mudei de ideia com relação a esse trabalho. Por quê? Porque vai ser muito difícil vocês fazerem essa parte em específico, tá? Porque agora a gente vai falar de dimensionamento de forma e também vai falar de armadura. E esse dimensionamento de forma, né, de madeira, ele demora um pouquinho, ele vai ser um pouco mais demorado. Então, eu acredito que não vai dar um tempo para vocês fazerem, vocês vão ter uma grande dificuldade, tá? E nosso tempo é muito corrido. E aí eu pensei em uma coisa que eu acho super interessante para vocês, que estão começando agora, né? De vocês apresentarem alguns tipos de edificações, de construções famosas. E aí, cada grupo vai fazer essa apresentação, né? Apresentando essa edificação, né? As curiosidades sobre a construção, esse tipo de coisa. E aí, vocês apresentariam aqui para mim, né? Vocês já fizeram algum tipo de apresentação no Teams? Sim, professor. Então, eu acho que seria mais interessante para vocês, porque vocês iriam conhecer um sistema construtivo, eu acho que agregaria mais para vocês, né, do que tentarem replicar esse cálculo que é muito extensivo, que eu acho que é muito desgastante também para vocês. Vocês vão ter muita dificuldade para fazer, porque é um cálculo bem. Eu vou mostrar hoje, né, o procedimento de cálculo para as formas e vai demorar muito, porque eu vou mostrar o passo a passo, com calma, para vocês conseguirem pegar, e eu acho que vai ser muito desgastante. Então, eu acho mais interessante vocês fazerem essa apresentação dessas construções, que eu acho super relevante, são construções incríveis, que têm sutilezas, né, que agregam muito no conhecimento, tá? Tudo bem para vocês? Ou vocês têm alguma restrição a respeito disso? Eu entrei atrasada, professor, só entendi, só peguei a parte que a gente teria que apresentar algo sobre as construções, não entendi direito tudo. Não, pois é. A minha ideia né, eu tinha falado para vocês que o trabalho nesse segundo bimestre seria a entrega dos projetos. Só que a gente está entrando na matéria onde a gente vai calcular as formas e também tem as armaduras. Só que hoje, que eu vou apresentar com relação ao dimensionamento das formas, vocês vão ver que é um cálculo mais complexo, né? Tem um nível de dificuldade maior. E aí, como o nosso tempo é muito curto, eu acho que esse trabalho não agregaria muito para vocês. Vocês teriam um alto nível de dificuldade, né? Vocês já têm uma carga muito extensiva, né? Por causa das outras disciplinas que vocês estão fazendo. Eu acho que não compensaria, tá? Eu prefiro dar essa matéria com mais calma para vocês conseguirem reter melhor do que vocês fazerem um trabalho na correria, tentando fazer e, né, e ter essas dificuldades e tudo mais, e não sair um trabalho muito legal, né? Até mesmo para vocês. Então, a minha ideia, em vez de vocês entregarem esse trabalho, esses projetos, como esse trabalho, né, do segundo bimestre, eu decidi que vocês fizessem a apresentação de uma construção, tá? Essa construção quem vai definir sou eu, tá? Hoje mesmo. E aí vocês apresentariam aqui no Teams para mim. Eu acho que seria muito interessante, porque cada uma dessas construções tem sistemas construtivos interessantes empregados, uma história interessante, importante também para a construção civil, marcos, né, para a construção civil, né, e eu acho que vai agregar muito mais para vocês. Ah, E aí, entendi. eu queria saber de vocês o que acham sobre isso, sobre essas apresentações, se vocês têm
objeção em relação a isso? Eu não tenho, não. Acho bom. Tranquilo. Acho ótimo. Então, vamos fazer assim. Então, ó, eu tô com 5 construções aqui, tá? E aí eu vou pedir para um integrante do grupo aqui falar um número de 1 a 5. E aí eu vou falar a edificação que esse grupo ficou, tá? É claro que eu vou postar isso no Cigar, tá? Para ficar mais claro para vocês, né? Mas é só para fins de definição da edificação. Com essa definição, eu já posto lá no Cigar o roteirinho do trabalho, tá? Para cada um do grupo, tá? Então, o grupo 1, aqui para mim, é o grupo composto pela Vitória Carvalho, Paula Correia, Maria Tereza e Samira, né? E vou escolher uma para falar um número de 1 a 5. Alguém se habilita a falar ou posso escolher uma delas aqui? Pode ser eu. Pode falar um número de 1 a 5. Pode ser o número 2. Número 2. Vocês ficaram com o edifício Burj Khalifa. Eu vou passar o nome direitinho para vocês, tá? É um edifício que fica, se eu não me engano, em Dubai, tá? Vou passar o nome direitinho para vocês. Grupo 2, Pedro Ivo, Marlon, Lázaro, Pedro Henrique. Fale um número para mim Pode de ser. 1 a 5, 3. tirando 2. 3. Ou leu minha mente, hein, cara? É por isso mesmo, hein? Esse é o edifício Taipei 101, tá? Esse edifício é muito legal, tá? Ele é bem interessante também. Se eu não me engano, ele fica na Ásia, tá? E ele tem um detalhe construtivo bem legal. Próximo grupo 3. Vitória, Luísa, Giovana, Ana Clara, Luiz Fernando. Diego, fale um número para mim. Pode ser o 4, Glaucimar? 4. Ok. Grupo 3 vai ficar com a ponte Tacoma. Essa ponte aqui, eu gosto bastante dela, porque ela tem uma história por trás bem legal, tá? Também um marco para a construção civil, tá? Essa ponte. Fica nos Estados Unidos, tá? Grupo 4, Núbia, Vitória de Oliveira, Karine, Bárbara. Fale um número para mim. Número 1. Número... Eu não escutei. Número 1 ou número 5? 1? Então, vocês vão ficar com a ponte Rio-Niterói, uma ponte, uma construção nacional. Essa ponte também é um marco da construção civil em estrutura metálica, tá? Já estou dando um spoiler aí. Essa ponte é super interessante, é um marco na construção aqui no Brasil, tá? O último grupo, né, que é o grupo 5, Camille, Geice, Laura e Lara, vão ficar com a construção Turnim Torso, que é uma construção europeia, eu esqueci o nome do país, que ela é uma construção com um design bem diferenciado, tá? Tem uma sutileza no detalhe arquitetônico dela, bem interessante também, tá? Então, ok, já anotei aqui os grupos, tá? Vou passar o nome direitinho, tá? Dessas edificações, dessas construções no CIGA e vou mostrar como que vocês vão apresentar. A princípio, tá? Como o nosso tempo é muito curto, eu tô com a ideia, vocês vão apresentar isso lá para dezembro, tá? Comecinho de dezembro. Vocês têm algum trabalho para dezembro, assim? Vocês acham que é muito apertado?
Por enquanto a gente não tem nada não, mas Ah, mas com certeza vai com aparecer certeza um. vai estar apertado, mas vai dar certo. Se vocês quiserem, a gente pode colocar para o final de novembro, porque eu acho meio justo colocar para muito perto, porque a gente já está no meio de outubro. Então, assim, seria interessante se tivesse um tempo maior, né? E aí nosso tempo está tão curtinho, né? É porque as aulas vão acabar que dia? Dia 16? Se eu não me engano, é dia 11 de dezembro. Aí ficaria as 2 últimas semanas para apresentar o trabalho. Exato. Seria isso. Não, com certeza vai ter trabalho para essa semana. É inevitável, mas pode deixar, porque como está passando com, né, mais de um mês de antecedência, 2 meses, então Aham. dá para Dá adiantar para alguma você. coisa. Realmente. Eu vou tentar dividir as apresentações, vão ser apresentações rápidas justamente por causa do tempo, tá? O que eu vou pedir para vocês é vocês serem um pouco mais objetivos, né, nessa apresentação, focarem nas coisas mais primordiais dessas construções, localização, tipo de material, sistema construtivo, tá? De forma mais sucinta, porque o tempo é bem curto, a gente só tem 50 minutos, tá? Vocês ainda têm aulas depois, então a gente vai tentar condensar isso aí. Eu estou prevendo uns 20 minutos para cada grupo, né? Apesar de que a gente vai precisar de 2 dias e a gente tem 5 grupos, né? E aí fica um pouco, né, conturbado isso aí, mas eu vou pensar direitinho num tempo, assim, para cada grupo, mas eu creio que 20 minutos seja suficiente, tá? E aí deixa eu ver, não, os grupos são pequenos. Aí eu gostaria que cada um pudesse contribuir um pouquinho na hora de apresentar, né? Falar um pouquinho, tá? Mesmo que seja um slide ou 2, enfim, tá? Tentem ser o mais objetivos possíveis, tá? Ok? Depois, na próxima aula, se surgir alguma dúvida, ou até mesmo durante a semana, vocês mandam no Teams que a gente tira essa dúvida em relação ao roteiro do trabalho, tá? Bom, enfim, vamos começar a nossa aula, né? A gente já ficou umas 2 semanas aí sem aula de estruturas 2, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, na última aula, eu falei com vocês a respeito das formas, né? Eu mandei um vídeo para vocês, uma videoaula, falando sobre formas de forma geral, tá? Aí eu expliquei de forma bem sucinta o que era, né, o material que a gente utiliza, né? A gente tem forma de plástico, a gente tem forma de aço, formas metálicas, enfim. Só que o nosso foco aqui vai ser as formas de madeira, tá? São bem usadas, tá? E são bem empregadas em construções menores e até mesmo de grande porte, dependendo aí da construtora, né? Enfim, né? Optam por esse tipo de material, tá? Então, lá eu expliquei, né, sobre esse detalhe. E na última aula que eu tive com vocês aqui no Teams, eu falei sobre os métodos de cálculo, tá? E esses métodos de cálculo vai ser importante para a gente utilizar aqui agora, tá? As combinações, o método dos estados limites, tá? Que a gente vai utilizar. E aqui a gente vai começar a pensar no material madeira. A gente começou falando do concreto, tá? É claro que as propriedades do concreto vão ser importantes, mas como a gente está falando de dimensionamento de formas de madeira em específico, a gente vai ter que mexer mais com essa parte da madeira. Então, isso aqui já vai dar uma introdução para a matéria de madeiras, tá? Deixa eu só passar aqui. Bom, quando eu falei de sistemas de formas para laje, né, eu mostrei justamente essas imagens, né? A gente viu que ela é composta por painéis, chapas compensadas, né? Mostrei também os tipos de chapas que nós temos, tá? A gente vai ter esses painéis que vão receber o concreto fresco,
tá? E nós temos as transversinas, tá? Que vão resistir a esse carregamento da laje, tá? E além das transversinas, a gente vai ter alongamento que vão transferir, né, as cargas das transversinas para as escoras, né? Que são justamente as toras de madeira, tá? Quando a gente começa a falar de dimensionamento, a gente tem que entender o fluxo de carga dessas formas para a gente começar a pensar na análise, né, no cálculo e na verificação dessas formas, tá? Então, quando a gente pensa em lagem, e a lagem é o ponto inicial do nosso cálculo, por quê? Porque ele vai transferir as cargas, tá? Então, na laje, nós vamos ter o peso próprio do concreto, tá? E esse peso próprio do concreto, ele inclui a armadura, tá? Porque a armadura vai estar ali no meio do concreto, então ele também contribui na carga dessa forma, tá? Além disso, nós temos também o peso próprio da própria chapa, né? Do próprio painel da laje, tá? E nós temos também a sobrecarga de trabalho. O que seria essa sobrecarga? A gente está falando de uma construção provisória, né? A gente está falando de uma construção onde vai ter muita movimentação ali. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter homens caminhando em cima dessa estrutura. Então, a gente tem que prever esse carregamento também. Pessoas circulando, máquinas, enfim, tudo isso nós temos que pensar. E também vai ser uma carga que a gente deve colocar, né, analisar na nossa análise, tá? E, né, com esse conjunto de cargas, né, essas chapas, esses painéis aqui, vão transferir essas cargas para as transversinas, tá? Então, as transversinas vão ser responsáveis por suportar essa carga. Então, o que é interessante, que vocês vão perceber mais para frente, é que com o dimensionamento, né, a gente vai ver que a gente consegue definir o espaçamento correto das transversinas para resistir a esse carregamento da laje em específico, tá? Desses painéis de laje. Então, a gente começa a montar a configuração, os espaçamentos, as distâncias de cada um desses elementos para a gente poder montar essas formas. A próxima estrutura que a gente analisa é as vigas, tá? Então, eu mostrei também essa imagem aqui, né? Nós vamos também ter as transversinas, né? A longarina, porque a gente vai ter aqui também do lado o painel da laje. Nós temos também um painel que fica bem aqui na parte inferior, né? Onde temos a estrutura da viga, né? Na parte inferior a gente tem um painelzinho, né? Pode ser até mesmo uma tábua, né? Nós temos também na lateral, né? Para fazer o formato da nossa viga, tá? Então, essa chapa que fica no fundo, né? Esse painel que fica no fundo e na lateral são painéis importantes para o dimensionamento das vigas, tá? O do fundo, ele vai receber a carga, o peso próprio do concreto, das armaduras, né, e da própria forma, tá? Então, a gente vai se preocupar na hora de fazer o dimensionamento dessa parte em específico, dessas cargas. Na lateral, a gente vai se preocupar com o empuxo do concreto fresco, tá? Então, quando esse concreto ele é lançado, né, a tendência é provocar uma pressão ali em cima dessa chapa lateral, tá? Tanto desse lado aqui, como do outro lado, tá? Então, nas duas chapas, a gente vai ter essa tendência de empuxo, tá? E a estrutura que vai suportar tudo isso vão ser as escoras, né, que a gente coloca aqui, que pode ser nessa configuração, né, onde a gente tem garfos aqui, ou até mesmo toras de madeira que eles colocam sobre a viga, tá? Um detalhe interessante na viga é que no meio do vão da viga, no meio do vão, né, de cada um desses vãos, se for uma viga contínua, a gente tem que provocar, né, na cunha aqui, uma certa curvatura, né, para cima dessa viga.
para ter uma contraflecha, tá? Depois eu vou explicar por que a gente utiliza isso. Porque, só para vocês terem uma noção, a gente tem que pensar que nós temos essa estrutura e ela vai receber esse concreto fresco, que não é algo leve, é algo pesado. Então, se você tem algo, né, uma madeira que, teoricamente, é leve, né, a tendência dela é de fazer isso aqui, né? Como a tendência de qualquer coisa, né? Quando a gente senta num colchão, né, a tendência do colchão é ele afundar. Então, a tendência da forma é justamente ela assentar com essa carga, ela fazer uma curvatura, né? Ela ceder um pouco para baixo. Então, a fim de evitar isso, a gente levanta a cunha, né? Coloca uma cunha maior no meio do vão, justamente para quando eu colocar essa carga, essa forma ela não descer muito para baixo, tá? Ela ficar numa posição mais coerente, tá? Depois eu vou mostrar isso mais a fundo para vocês. Bom, na forma dos pilares, vai seguir a mesma ideia das vigas, tá? Nós vamos ter uma pressão que vai atuar, né, bem aqui embaixo, né, da forma do pilar, né, que vai ser o peso próprio do concreto, né, e das armaduras, tá? Aqui, né, tem uma consideração interessante, que ele fala que a pressão ele vai mudando conforme a altura desse pilar. Por quê? Porque aqui em cima, aqui, ó, se a gente imaginar, aqui em cima, aqui, a gente tem uma pressão menor. E quando a gente vai chegando mais para baixo, essa pressão vai aumentando por causa do volume de concreto que está sobre ele. Então, aqui embaixo a gente tem a pressão máxima. E aí a gente mexeria com algo como um gradiente, né? Uma variação dessa carga. Para simplificar, porque na engenharia a gente não gosta de complicar muitas coisas, a gente gosta mais de simplificar, a gente fala que a gente adota a maior pressão, tá? Para toda a extensão desse pilar, tá? E fica o cálculo e fica dentro da margem de segurança. Aqui também a gente tem o problema do empuxo do concreto, tá? A gente vai ter uma pressão desse concreto fresco nas chapas laterais, né, que vão compor o meu pilar, tá? Então, esse empuxo ele vai estar em todas as laterais do meu pilar, tá? Tanto aqui quanto aqui. Aqui a gente também coloca uma chapinha, então aqui também tem pressão, na outra também, tá? Então, isso vai ser importante na hora de fazer a análise, o cálculo dessas chapas em específico, tá? Essas chapas têm que resistir a esse impulso. Bom, dito isso, a gente começa a pensar agora no procedimento para dimensionar essas chapas, tá? E para fazer isso, a gente precisa considerar algumas normas. A primeira norma que a gente deve analisar é a NBR 15696 de 2009, que vai falar justamente de construções provisórias, tá? De formas e escoramentos para estrutura de concreto. E ele vai falar de forma mais ampla, porque ele vai tratar tanto da madeira quanto do aço, tá? O que vai diferenciar um no outro? Essa segunda norma aqui, ó, né? Que é a norma que vai regir essa estrutura, né? Se eu estou falando de madeira, eu vou ter que seguir essa norma aqui, NBR 7190, tá? Se eu estivesse falando de metal, de aço, eu teria que seguir a norma de aço, que é a 8.800, tá? Como a gente está tratando de madeira, a gente precisa levar em consideração essa norma 15.696, né? Alguns critérios que ela coloca para essas construções provisórias, analisando a norma de madeira 7190, tá? Que é ela que vai regir o dimensionamento desse material, né? Então, ela que vai propor algumas considerações na hora de fazer o cálculo, tá? Aqui, nessa NBR, a gente vai ter considerações de sobrecargas, que são importantes, né, para a gente fazer a análise das cargas, principalmente, tá? Bom, perfeito. Isso aqui a gente consegue encontrar de forma fácil. Eu vou deixar essa norma lá para vocês, tá? No cigarro, para vocês dar uma olhada.
E aí a gente vem para as considerações e critérios para o dimensionamento. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer na hora de fazer um dimensionamento é analisar o carregamento, né? Na última aula eu falei sobre o carregamento, sobre as ações, né, que atuam nas nossas estruturas. Né? Eu falei de cargas permanentes, que são cargas que não variam com o tempo. Eu falei de cargas variáveis, que são cargas que variam com o tempo, né? A gente vai ter cargas com menor intensidade ou maior intensidade, dependendo da situação, né? Dependendo do tempo aí, né? Na edificação, tá? E aí, quando a gente fala especificamente de estruturas provisórias, né, de formas e escoramento, a carga que a gente precisa considerar é o peso próprio, tá? O peso próprio do concreto fresco, o peso próprio da própria forma de madeira, tá? A sobrecarga, em algumas situações, a gente precisa considerar o vento, tá? Por que a gente precisa considerar o vento nessas condições provisórias? Gente, a gente tá falando de estruturas extremamente leves, a gente está falando de madeira, até mesmo para o aço, né? Então, a gente tem que pensar, né, que nessa situação, essa estrutura está muito mais suscetível a essa ação vertical, essa ação horizontal, desculpa, né? O que pode ocorrer a queda dessa estrutura, sem ao menos ter o concreto lançado, né? Eu posso montar a minha estrutura e ela vir ao chão por causa de um vendaval, né? Ou um simples vento. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Mas o que é interessante aqui, o que a gente deve tomar cuidado, é que nessa consideração, né, da norma 15.696, é que o peso próprio, ele também vai se enquadrar como ação variável. Poxa, professora, a gente tinha conversado que ações permanentes são ações que vão ficar e o peso próprio é uma ação permanente que não varia com o tempo. Entretanto, nós estamos falando de construção provisória. Esse peso próprio dessa estrutura, né, em cima dessa estrutura, não é uma carga que vai permanecer nessa estrutura. É uma carga que vai ser extinguida quando eu tirar esse escoramento, tirar essa forma. Então, aqui, a gente tem que tomar um cuidado. Aqui, a gente vai falar que o peso próprio, ele é uma carga variável. Mas por quê? Porque nós estamos analisando uma construção provisória, tá? Só por isso, tá? Se eu estivesse analisando uma estrutura, né, o cálculo da minha estrutura, aí sim, o peso próprio da estrutura seria uma ação permanente, tá? Bom, dito isso, a gente vai para as combinações, tá? Nós vamos ter duas combinações aqui importantes. A gente vai fazer a combinação no estado limite último e no estado limite de serviço. No estado limite último, a gente fala de situações transitórias, né? Que seria o caso dessas construções provisórias. Porém, há uma tendência da gente usar as combinações de construção, né? As combinações últimas construtivas. Mas, como a gente está considerando o peso próprio dessa estrutura, desses elementos construtivos como ação variável, a gente pode utilizar as combinações últimas normais para calcular nesse estado limite último, tá? Que aí facilita no cálculo. Não vai mudar muita coisa, não, tá? E nós temos para o estado limite de serviço, né, a soma das ações, tá? Considerando a sobrecarga como 1 kN por metro quadrado. E essas considerações da ação vai ser só o peso próprio e a sobrecarga, tá? Vão ser só essas duas que a gente vai considerar e vai fazer essa soma. Para que a gente vai utilizar isso? Para a gente calcular a deformada da minha estrutura, tá? A curvatura dela. Então, a gente vai utilizar o pior critério, que seria essa soma sem multiplicar por coeficiente em 1. É eu simplesmente pegar o valor puro
né, do peso próprio da minha estrutura e somar com essa sobrecarga, tá? E aí eu tenho a carga, né, de um estado limite de serviço, tá? Bom, eu vou explicar mais detalhado todas essas combinações, né? A gente vai aplicar isso também. Bom, aí a gente vai para a análise do estado limite último. Para a gente fazer a análise do estado limite último, né, que é o estado limite, né, que a gente analisa o colapso da minha estrutura, tá? A gente primeiro precisa determinar a resistência de cálculo da madeira que a gente está utilizando na forma, tá? Então, como que a gente calcula a resistência dessa madeira? A gente calcula através dessa fórmula aqui. O FD, né, vai sempre representar para a gente a resistência de cálculo, a resistência de projeto. É essa resistência aqui que a gente emprega no nosso projeto, que a gente considera no nosso projeto. Como que a gente calcula ele? A gente calcula através de um coeficiente K-mod, tá? Esse coeficiente é exclusivo da madeira, tá? A gente multiplica ele para o meu FIK. Esse FIK é a resistência característica de um esforço, né, que a gente está analisando, tá? Por isso o I aqui, né? Eu falei para vocês que o K é sempre referente a característico, dividido por um coeficiente de minoração, tá? Sempre quando a gente tem uma resistência, a gente sempre tenta reduzir essa resistência. Porque a gente está querendo analisar a pior situação da minha edificação. Porque a gente não tem a certeza que aquela madeira, né, ou aquele material, ele vai ter aquela resistência X característica, né? Porque a gente pega essa resistência através de tratamentos estatísticos, né? Então, a gente não tem 100% de certeza que aquela resistência vai ser a resistência realmente aplicada no meu material. Então, eu tento reduzir essa resistência, tá? Para eu ter algo mais palpável, né? E para eu ter uma certa segurança, tá? Então, aqui, né, o FIK é um valor de resistência característica do esforço, tá? Então, eu posso ter um F referente à compressão, à tração e ao cisalhamento, tá? Então, eu tenho que fazer para cada um desses esforços, tá? Então, no caso da madeira, eu teria 3 resistências, tá? Mas isso vai depender do tipo de elemento estrutural que eu estou analisando. Por exemplo, se eu estou analisando um pilar, eu teria que analisar o esforço de compressão, né, que é o mais influente nessa estrutura, tá? Como na laje e na viga, né, a gente tem o esforço cisalhante, né, enfim. Então, isso aí deve ser analisado. E nós temos o coeficiente de minoração, tá? Que é dado por esse... gama não, é gama, né? Gama W, né? Detalhe que esse W, ele vem de madeira em inglês, tá? As nossas normas, elas são muito referentes às normas americanas, né? E a gente acaba adotando algumas nomenclaturas americanas também, tá? Então, esse W aqui vem de madeira em inglês, tá? Desse coeficiente, né, a gente vai ter um coeficiente para cada tipo de esforço. Então, se eu estou tratando de compressão, eu vou ter que dividir a minha resistência característica por 1,4. Se eu estou falando de tração, eu vou ter que dividir por 1,8, cisalhamento 1,8. Então, eu vou ter 3 coeficientes, né, de acordo com o esforço que eu estou analisando, tá? Perceba que o esforço de tração, ele tem um coeficiente um pouco menor do que os demais, tá? Bom, e esse K-mod é um coeficiente de modificação, tá? Que leva em conta a influência que a gente considera no coeficiente de minoração, tá? Que é o gama W. Por quê? A madeira é uma espécie
é bem atípica dos outros materiais que a gente trata, tá? Por que ela é atípica? Porque ela é um material natural, já começa por aí. O concreto, ele é um conjunto, né, de misturas, né, que a gente faz, mas ele é um elemento artificial, né, como o aço também, tá? A madeira é um elemento natural, e essa madeira, ela tem diversas influências. Ela tem o problema da retração, por causa da umidade, né? Ela tem o problema das fibras, ela tem uma série de problemas, tá? E para levar em consideração isso, né, até mesmo o tipo de madeira vai influenciar nessas características, a gente precisa ter esse coeficiente sendo aplicado para reduzir ainda mais o meu valor de resistência, tá? Então, a gente sempre se preocupa, né, com questão de segurança. Então, a gente sempre reduz o valor de resistência. Então, na madeira não é diferente. E para esse coeficiente de modificação, a gente considera 3. O primeiro deles, que é o Kmod 1, ele leva em consideração a classe de carregamento que eu estou considerando naquela estrutura, e o tipo de material, o tipo de madeira, que madeira que é, tá? E esse tipo de madeira é extremamente importante, tá? O tipo de árvore que eu estou analisando vai influenciar diretamente na resistência da minha madeira. O Kmod 2, ele vai levar em consideração a classe de umidade e o tipo de madeira, tá? Porque, como eu tinha dito, como eu falei para vocês, a madeira tem muito problema com umidade, né, com a retração, né, com esse material retraindo e expandido. E isso vai depender muito das características naturais dessa madeira. E aí vai depender qual madeira que eu estou falando, que tipo de árvore que eu estou falando. Então, eu tenho que levar em consideração isso. O último K é o Kmod 3, que vai levar exclusivamente em consideração de madeira. Mas os outros dois também levam em consideração o tipo de madeira, né? Enfim, então a madeira, o elemento madeira, ele está muito relacionado com sua natureza. E aí a gente precisa ter um cuidado especial com isso, tá? Quando a gente for falar de estruturas de madeiras mais específico, eu vou mostrar, né, essas diversidades que a gente tem, tá? Bom, aqui eu trouxe as tabelas que vêm na norma, né, específica da norma de madeira, da NBR 7190, onde a gente tem a definição da classe de carregamento e os valores de Kmod 1, tá? Então, a gente tem aqui, nessa coluna, a classe de carregamento, né, permanente, de longa duração, média duração, curta duração instantânea, tá? E aí, a gente tem, né, ação variável principal na combinação, tá? Então, a gente tem que levar em conta também essa combinação. E a gente tem o tipo de madeira. É uma madeira serrada? É uma madeira roliça? É uma madeira laminada colada? É uma madeira compensada? Então, se a gente fosse falar de painel de laje, por exemplo, a gente falaria de uma madeira compensada. O que também poderia levar em consideração também é a madeira serrada, né, que ficaria na mesma coluna, né? A madeira serrada a gente costuma utilizar muito nas formas de vigas e pilares, dependendo do tamanho do pilar. Então, a gente ia ficar com essa coluna aqui, né, com esses valores que vão de 0,6 até 1,1. Então, aqui, né, nessas instantâneas, né, a gente já considera uma porcentagem um pouco a mais daquele carregamento, né? E a gente tem a madeira recomposta, que é um caso à parte, né? E aí a gente tem uns valores um pouco mais reduzidos, né? Comparados com esse, né? Onde a gente tem a madeira serrada e a madeira compensada. Os valores de Kmod 2, tá? Eles vão levar em consideração a classe de umidade, né? Que vai de 1 a 4, tá? E também a gente tem os tipos de madeira, né? De novo, a gente vai ficar com essa coluna do meio, onde a gente tem a madeira serrada e a madeira compensada, tá? Então, aqui vai de 1 a 0,7, tá?
quanto maior a classe, né, maior é a influência da umidade naquela madeira, tá? Se a madeira tiver uma classe de umidade 4, né, é um caso mais crítico, né, a gente tem uma retenção, né, muito maior de umidade, então a gente acaba reduzindo esse coeficiente, né, e vai para 0,7, tá? Bom, a gente consegue essas informações do fabricante, tá? Então o fabricante ele tem que detalhar essa madeira aí, falar dessas classes de umidade, enfim, isso vai ter que estar descrito no catálogo, tá? Bom, os valores de CAMOD 3, ele já especifica o tipo de madeira, mais especificamente a sua natureza, tá? Então, aqui a gente tem dois tipos de tabela. Uma tabela que é específica para as coníferas, tá? Que a gente também chama de madeira maciça, que são madeiras mais resistentes, tá? O que seria uma conífera, né? Seria essas espécies de madeira, né, do tipo pinhão, né, que seriam as nossas coníferas, tá? Elas têm uma resistência muito maior do que a outra que eu vou mostrar para vocês. Isso está muito relacionado com a biologia, né? Para quem acha que engenharia é só cálculo, né? Está muito enganado. A gente mexe muito com biologia, né, dependendo da situação, química, enfim, tá? E aí nós temos que entender também um pouco com relação a esse tipo de espécie, né, que vai definir a resistência dessa madeira, tá? Mas aí a gente tem classificação dentro dessas coníferas, a gente tem a classificação de densa e não densa, tá? Temos as classes dela e o tipo de classificação, apenas visual e mecânica. O que interessa para a gente é a mecânica dessa planta, né, dessa árvore. Então, essa a visual e mecânica é a importante para a gente. E nós temos também os valores de CAMOD 3 para as folhosas ou frondosas, né? E essas são um tipo de madeira que a gente não utiliza muito, tá? Ela tem uma resistência um pouco mais inferior do que as coníferas, tá? A gente tem a conífera, ela tem muito mais resistência, né? Então a gente acaba utilizando ela. As folhosas ou as frondosas a gente acaba utilizando em outros tipos de elementos construtivos, né? Mais decorativos, né? Móveis, enfim, a gente acaba usando ela. Se eu não me engano, ela tem uma tendência de reter mais umidade, tá? Então, isso também é um problema. Então, aqui também a gente tem a classe dela, né? SE, né? Que é especial, de S1, S2, S3, tá? E nós vamos, o que vai nos interessar é a visual e mecânica, que aí a gente consegue ter, né, uma variação aqui, tá? E a gente tem a classe de resistência dessas madeiras também. Isso tudo vem especificado no catálogo para a gente tirar dessas informações, tá? Bom, quando a gente faz essa resistência, a gente calcula essa resistência da madeira para a gente fazer uma comparação. Por quê? Porque a gente calcula as combinações, né, e tem um esforço solicitante na minha estrutura. Essa resistência é a resistência da madeira. O que eu tenho, né, das combinações é o esforço que está sendo aplicado, previsto para aquela madeira. Então, eu comparo a resistência dessa madeira, né, o FD, que é a resistência de projeto, com todas as suas minorações, né, a redução desse valor, e comparo com o FS, que é justamente relacionado às combinações. Então, o FD é resistência de cálculo, e o FS é o esforço solicitante obtido da combinação. Obviamente, para eu ter um material resistente e estar de acordo, verificável, é eu ter a resistência da madeira superior ao esforço solicitante que eu calculei na combinação, tá? Então, por exemplo,
Se eu peguei lá as minhas ações, peso próprio, sobrecarga, deu um valor de 4 quilonewtons por metro quadrado, por exemplo, e por metro quadrado não, 4 quilonewtons, né? Deu uma força de 4 quilonewtons, e eu achei o meu FD igual a 6 quilonewtons, né? Ótimo, minha madeira está resistindo àquele esforço solicitante. Agora, se tivesse dado uma resistência abaixo de 4, por exemplo, tivesse uma FD de 3 kN, eu não poderia utilizar essa madeira na minha estrutura. Eu teria que optar por alguma outra madeira ou algum outro tipo de recurso para aumentar essa resistência, né, e viabilizar o meu projeto, tá? Se essa consideração aqui, se essa equação aqui não for válida, eu não posso utilizar os meus critérios que eu estava analisando para o cálculo. Eu vou ter que mudar as minhas considerações, tá? Isso é muito importante no estado limite último, tá? A gente faz isso para todos os projetos, tá? Estado limite de serviço, tá? A gente verifica aqui o deslocamento, tá? Que eu disse para vocês que o estado de serviço, ele está mais ligado às questões visuais, né? De aceitação do usuário, né? Critérios mais estéticos, né? De função, né, da estrutura. Então, se eu tenho uma viga muito curvada, não é interessante na minha estrutura. Então, essa vai ser a verificação. Então, eu vou ter um deslocamento limite, representado pela letra U, tá? E um deslocamento total. Como que eu vou obter o deslocamento limite, né? Vai ser pela deformação limite, que eu vou mostrar a equação, e o deslocamento total, né, que seria referente à combinação de serviço, aquela combinação que eu mostrei para vocês, que seria a soma, né, da carga permanente com a sobrecarga, né, com o peso próprio e a sobrecarga, tá? Eu consigo calcular a flecha máxima que aquela carga vai provocar naquele elemento, tá? E aí eu faço a comparação. Como que eu calculo esse deslocamento limite? Vai ser igual a 1 mais o vão efetivo daquela estrutura, L, dividido por 500, tá? E aqui eu tenho que entrar com o valor de L em milímetros, ok? Então, como que eu faço isso? Eu tenho meu elemento aqui, tá? Digamos que é uma viga, ok? Eu tenho um carregamento, né? Um carregamento Q, né? Através daquelas análises. E aí, com esse carregamento, tá? Isso aqui é para calcular o deslocamento total, tá? Com esse carregamento que eu calculei da combinação, eu vou ter uma deformada, que seria um deslocamento da minha estrutura devido a essa carga, tá? Que se for uma estrutura biapoiada, como está mostrado aqui, ela vai ocorrer bem no vão central. Então, vai ocorrer um deslocamento aqui, né, que tá apresentado aqui por essa linha tracejada, né, que vai ser esse deslocamento em relação à posição inicial da minha estrutura e a posição final. E aí eu vou ter o deslocamento, a deformada total, tá? E aí eu comparo com a minha deformada limite que eu calculo, tá? Essa deformada total, ela não pode passar a deformada limite, tá? Se passar da deformada limite, a gente vai ter um problema sério visual que pode levar ao comprometimento da minha estrutura, tá? Então, principalmente em formas, né, que a gente trata de madeiras, que são estruturas mais esbeltas, né, isso é bem importante, tá? E quando a gente faz a contraverga, é justamente para minimizar essa deformada total aqui, né? Então, o que a gente faz é colocar um escoramento bem no meio aqui e aumentar a cunha. Aí a gente aumenta a cunha e coloca a estrutura num arco. E aí, quando colocar a carga, ela vai chegar, né, mais ou menos na posição original dela, que a gente fez o cálculo, tá? Isso é bom para deixar essa verificação do estado
está limite de serviço, né, compatível, né? E aí a gente não tem problema com essa deformada, tá? Bom, gente, então vou terminar aqui a aula, tá? Próximo passo seria colocar em prática esse critério. Eu vou deixar isso para a próxima aula, que aí a gente coloca já em prática que a gente calcula cada um dessas cargas, ok? E aí na verdade, eu vou mandar um vídeo para a execução dessas formas, tá? Só para vocês terem uma noção sobre isso, ok? E vou mandar o roteiro do trabalho para vocês. Então, por hoje é só. Até semana que vem, gente. Até mais, viu? Tchau. Tchau, até mais. Até amanhã, né?